Quem que está aqui pela primeira vez na quarta igreja? Que nunca tinha vindo aqui. Tem alguém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém aí? Opa! Tem algumas carinhas conhecidas aí, ó. Né? Amém. Glória a Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, sempre é uma alegria recebê-lo, né? Vamos orar pelo nosso pastor? Você pode estender a sua mão em direção ao pastor Valdinei. Ele vai estar agora ministrando a palavra, uma palavra de bênção. Queridos, não perca nem um minuto. Você que está em casa, não perca nem um minuto, né? Vamos profetizar sobre a nossa região, né? Um grande avivamento, uma grande comissão. Aleluia, amém. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, Pai, pela vida do pastor Valdinei nessa noite. Senhor, o teu filho, Senhor, vai trazer esta palavra, Pai, que o Senhor colocou no coração dele para nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que em nome de Jesus, toda palavra, Senhor, que teu filho trazer, Senhor, que nenhuma, Senhor, se perca em nossos pensamentos. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, cada igreja reunida, Senhor, na nossa região, Pai, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, aproveitar a cada minuto. Usa o teu filho, Senhor, como servo do Senhor, como ministro da tua palavra, Senhor, como instrumento na tua palavra, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo do coração, Pai, e nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o pastor Valdinei. Deus abençoe. Vindo, fique à vontade, pastor. Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Quero aproveitar que vocês estão em pé e quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus antes que eu venha fazer algumas considerações iniciais. Aí vocês já poderão se assentar para que isso aconteça. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 20. Eu transcrevi todos os textos aqui no computador, no notebook, para facilitar, porque eu tenho 1 hora de ministração entre pregação e oração, e como eu tenho bastante coisa que Deus tem movido, e algumas coisas que eu vou considerar aqui de onde vieram, e vocês vão entender, eu preciso de tempo, e Deus vai me ajudar a remir o tempo. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: o tema é a ministração sobre a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós terminamos de ler a palavra, vamos fazer mais um momento de oração. Pastor Renato orou por mim, vocês oraram por mim. Eu creio que eu recebi oração nesses últimos dias, porque eu vou ser aqui usado como instrumento, como voz, mas a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Vocês não vieram para ouvir o pastor Valdinei. Eu não reuni a liderança para me ouvir, mas nós nos reunimos. Eu senti a necessidade, como administrador, vamos dizer assim, de nos reunir para ouvirmos a palavra de quem manda, que é o nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, ao ler as Escrituras. E nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra, que o Teu avivamento, que ele venha mover a nossa vida. Eu não vim aqui pregar o que eu sou, eu não vim aqui pregar o que eu faço, eu vim aqui pregar o que o Senhor Deus é, e eu vim pregar o que o Senhor Deus faz. Por isso, Pai, a responsabilidade que eu tenho, eu sei que é grande, em transmitir aquilo que é Teu.
em fidelidade bíblica, escriturística, mas ao mesmo tempo também, mesmo tendo grande responsabilidade, eu descanso, porque eu sei que a obra quem faz não sou eu sei que quem zela por esta palavra, mais do que eu tenho temor diante dela, é quem a falou, é quem a emitiu. Por isso, Deus, que a tua palavra eterna e poderosa, ela venha trazer vida, verdadeiro avivamento em nosso meio. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos, por gentileza. Em nome do Conselho Nacional de Diretores, o nosso presidente, o pastor Mário de Oliveira, e todos os outros conselheiros, em nome do Conselho Estadual de Diretores, o nosso presidente, o pastor Marcos Amorim, e todos os outros conselheiros, representando a Igreja do Evangelho Quadrangular na administração superior, a administração intermediária e na base, que são as nossas igrejas locais, eu quero agradecer aqui, por força estatutária, a convocação de pastores, obreiros credenciados, lideranças, e a obediência, o chamado, o convite, e que vocês estão reunidos aqui na quarta igreja, pessoas aqui da quarta igreja. Hoje aqui não é a quarta igreja, né? Nós pegamos cedido, emprestado, porque nós estamos aqui como região 921, isso é muito importante. E como região 921, nós estamos chegando em todas as nossas igrejas da região, em 11 igrejas fora aqui, porque nós temos aqui 4 igrejas das nossas, né? A primeira igreja, a segunda igreja e a terceira igreja e a quarta. Então as 4 igrejas de Umuarama, nós estamos aqui. E os demais irmãos e pastores, aqueles até mesmo que não estão na igreja, porque tem alguns que não puderam ir, né? Eu tenho pessoas que me pediram o link porque ainda estava no trabalho. Eu tenho pessoas que não puderam se locomover e querem participar. Nós também colocamos aí no Facebook, colocamos no Instagram, nas redes sociais, através aí do WhatsApp, para que todos aqueles que receberem o link, seja agora ao vivo ou depois gravado, também possam participar. Queridos, o que eu venho falar aqui, em primeiro lugar, não é meu, não é a minha palavra, embora eu tenha alguma experiência que eu quero compartilhar com vocês com referência a isso, desde a minha conversão. Agora no dia 6 de abril passado, né, nesse mês, nós estamos em abril, então no passado dia 6, minha esposa e eu, nós completamos 27 anos de ministério. Desses 27 anos de ministério, 24 anos e meio nós ficamos em Maringá. E 3 anos e meio nós estamos aqui em Umuarama. Eu posso dizer que eu nasci no ministério, trabalhando no ministério. Quando eu me mudei de uma casa paroquial, quando a minha esposa era secretária de uma paróquia e eu secretário de um pároco, e eu me mudei da casa paroquial, eu me mudei para uma casa alugada pela Igreja do Evangelho Quadrangular, recebendo um subsídio como auxiliar leigo, e eu dava aula de como se multiplica as células num curso de liderança da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Maringá. Eu e minha esposa estávamos chegando na igreja, nossa filhinha tinha 1 aninho, hoje ela tem 28, em março, dia 11 de março ela completou 28, então a nossa filha tinha 1 aninho, e nós estávamos chegando na igreja, e já cheguei trabalhando. 1 mês depois que eu cheguei na igreja, o meu pastor me levou em um grupo familiar, uma célula, né, chamado então um grupo familiar, e lá nesse grupo familiar, junto com o meu pastor, eu acompanhei, a esposa dele fez o louvor, cantou 2 canções, ele pregou uma palavra, e depois fez oração, eu acompanhei ele ali. 2 semanas depois que eu fui com ele, acompanhar ele no grupo familiar, 2 semanas depois, ele me colocou como líder naquele grupo familiar. Aí você pode dizer para mim, pastor, isso é uma completa loucura. Então me acompanhe na Bíblia, me acompanhe na palavra de Deus, e vamos entender o processo de Deus, como Deus trabalha conosco, e qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas e para as nossas igrejas, nesse tempo, quando tudo o que nós precisamos é de avivamento. Irmãos, olha só,
todos nós sabemos que a qualquer dia, a qualquer hora, qualquer um de nós podemos morrer. E a morte não é mal assim, embora ela não faça parte do projeto original de Deus. Ela entrou no mundo por causa do pecado, e nós não nos acostumamos com ela, porque ela não faz parte de um plano perfeito de Deus para a humanidade, né? Ela entrou no mundo por causa do pecado, e Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado, mas a morte será aniquilada. O poderoso se chama ressurreição, né? O poder de Deus se chama ressurreição. Só que uma coisa nós sabemos: mesmo aqueles que serão transformados na vinda de Jesus, não só aqueles que serão sepultados, mas aqueles que serão transformados também morrerão. Ou seja, a transformação também é uma morte, né? Uma saída desse corpo. E parece até algumas vezes que nós viemos aqui para ficar aqui para sempre. Algumas vezes parece, mas nós estamos aqui de passagem. Nós não viemos aqui para ficar para sempre, e todos nós estamos seguindo a um rumo. Quando um salvo morre, em tempo de nós chorarmos e nos lamentarmos, nós precisaríamos festejar, porque ele selou a sua coroa, ele selou a sua história. A palavra de Deus nos diz, o pastor Renato hoje, quando estava chegando lá no sepultamento da irmã Cida, né? É mãe do pastor Carlos, meu auxiliar, meu amigo, está comigo todos os dias, estamos conversando a todo tempo, e a gente sente. Eu sei o que é isso, porque o meu pai morreu agora dia 31 de maio, próximo, vai fazer 21 anos, e eu sei o quanto é difícil. A minha sogra, que foi minha segunda mãe, mais próxima de mim do que minha própria mãe, também partiu, vai fazer 13 anos agora no próximo mês de agosto. Então eu sei que é difícil, né? Para a gente, família, não é fácil. Mas quando eu estava chegando, o pastor Renato estava lendo exatamente um texto que eu coloquei no WhatsApp hoje, quando comuniquei o sepultamento da irmã lá na primeira igreja. Eu coloquei um texto, Salmo 116, 15, onde a palavra de Deus diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus eleitos. Então, se é o Senhor ver como precioso, por que eu terei que ver como não precioso? Né? Então é apenas uma reflexão que a gente precisa entender. Mas olha só, sempre foi assim. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Não é assim que nós cantamos? Se eu sei isso todos os dias, hoje com o Covid aí, eu sei muito mais. O próximo pode ser eu, o próximo pode ser você, o próximo pode ser qualquer um. Então nunca foi tão urgente nós falarmos de boas novas, de evangelho, como hoje. Mais do que nunca nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender isso. E há 2 meses atrás eu fui no pastoreio em Londrina, e eu tive conhecimento, eu assisti 2 vídeos, uma live, eu tive conhecimento de um pastor chamado André, é isso, né, meu amor? Pastor André, de Ribeirão Preto, da Quadrangular Lagoinha, não é Batista da Lagoinha, Batista da Lagoinha é um nome de um bairro da Lagoinha, lá do Belo Horizonte, mas também em Ribeirão Preto tem um bairro chamado Lagoinha, e nesse bairro Lagoinha tem uma igreja quadrangular. Então a igreja quadrangular Lagoinha, se você procurar no YouTube, você vai encontrar a ministração do pastor André sobre batismo. Eu coloquei sobre a grande comissão porque eu vou ampliar, eu vou colocar exatamente dentro desse foco, e ele também falou algumas coisas a respeito disso. E ele fala sobre batismo, uma visão que Deus deu para eles lá em Ribeirão Preto, e eu gostei muito daquela visão bíblica, da maneira que ele coloca. Eu vou falar aqui muitas coisas que o pastor André fala. Se você já assistiu o vídeo dele, a palavra dele, se você quiser assistir ainda a palavra dele, a ministração, você vai ver que muitas coisas que eu vou falar, ele falou. Eu aprendi também muito com ele, mas eu vou falar também algumas coisas bíblicas que com certeza foi o que ele falou. Eu não vou aqui ser um papagaio apenas para repetir aquilo que outros dissem, porque senão eu poderia ter colocado ele mesmo para falar. Então é isso, quem sabe até um dia a gente tem essa oportunidade, mas hoje é o nosso tempo. Nós abrimos aqui um texto, Mateus capítulo 28, onde o tema desse capítulo, aquilo que estava sendo discutido nesse capítulo, aquilo que estava sendo falado aqui nesse capítulo, era exatamente a ressurreição de Jesus. O assunto aqui, o evangelho aqui, era a ressurreição de Jesus. Jesus falou que ele ressuscitaria, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, mas os seus discípulos não acreditaram.
Quando aconteceu a ressurreição e ele apareceu aos seus discípulos, alguns se assustaram, outros não reconheceram. E eles não acreditaram em um fato tão óbvio, que ele falou com eles, estando com eles durante 3 anos. Ele falou diversas vezes. É bem verdade que muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, conhecemos o propósito de Deus, mas na hora que acontece algo que estava escrito, que Deus falou, que nós oramos, que nós pedimos, de repente nós nos assustamos. O poder do Evangelho que Jesus mandou pregar aqui nesse capítulo, e eu já vou passar para um próximo capítulo correlato e vocês vão ver a mesma coisa. O poder que Jesus mandou pregar é exatamente o poder da ressurreição. E no versículo 18 ele diz assim: já que eu ressuscitei, então pegando todo o contexto do capítulo 28, ele diz: já que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que sou poderoso, eu venci a morte. Ele chegou diante dos seus discípulos e disse assim: eu sou rei no céu e na terra. Ou seja, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu sou rei, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, ele disse no versículo 18. Portanto, já que eu mando, já que eu sou rei, já que eu sou o Senhor, e eu estou vivo, eu quero que vocês anunciem a minha ressurreição, eu quero que vocês anunciem o Evangelho. Aí no versículo 19 ele diz assim: portanto, ide. Ele dá uma comissão, uma ordenança, ele emite uma palavra de envio, um imperativo. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, que são seguidores, fazei discípulos, que significa seguidores, de todas as nações. Aí, ele mesmo diz como que se faz discípulo, porque alguém diz assim: mas Jesus mandou fazer discípulo, e nós estamos tentando fazer. Tem gente tentando fazer discípulo de um jeito. Eu quero fazer um curso para aprender a fazer discípulo. Eu quero fazer isso para aprender a fazer discípulo. Tem uma igreja lá que faz discípulo, eu quero saber como que faz. Mas Jesus diz aqui, olha: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Como se faz discípulo? Batizando-os. É assim que se faz discípulo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz assim: pastor, mas a gente tem que ensinar antes de batizar. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: ide e fazei discípulos, seguidores meus. Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, versículo 20, e ensinando-os. Depois do batismo, primeiro nasce, primeiro marca, primeiro faz o compromisso, e depois ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, inclusive no dia que morre alguém importante. Eis que eu estou convosco todos os dias, inclusive no dia que você estiver doente. Eis que eu estou convosco todos os dias, inclusive no dia que tiver necessidade na sua vida, em alguma área, seja ela financeira, emocional, ou em qualquer outra área da sua vida que você tem uma necessidade. Ele diz: eu estou com você, você não está sozinho. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual era o assunto anterior ou principal do capítulo 28 de Mateus? Ressurreição. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim: Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, que confirmava a palavra que era pregada através de sinais que se seguiram. O que nós aprendemos aqui em Marcos, se você ler o capítulo 16 de Marcos, qual era o assunto principal do capítulo 16 de Marcos? O assunto principal do capítulo 16 de Marcos era
a ressurreição. Jesus, falando com os discípulos, Mateus 28 e Marcos 16, alguns discípulos inclusive não acreditaram, alguns creram. Lá no versículo 27 do capítulo 28 diz assim, e alguns, 17, diz alguns duvidaram. Mesmo estando vendo o Cristo ressuscitado, alguns creram, outros duvidaram. A história da igreja sempre foi assim, sempre vai ser. Alguns vão crer, outros vão duvidar. Mas Marcos diz que é preciso crer, né? Jesus estava falando então do poder da ressurreição. E ele diz, uma vez que vocês que creram, porque teve uns que duvidaram, mas uma vez que vocês que creram na ressurreição, e Jesus diz, agora eu estou aqui, estou vivo. E a ordem que eu estou dando é, ide e pregai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Qual que é o evangelho que nós devemos pregar? Que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. O poder da ressurreição é que marca todo o evangelho. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão. A ressurreição de Jesus é o que sela o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só, 3 coisas importantes num pequeno trecho, na primeira parte do versículo 16 de Marcos 16. Primeiro, o que nós queremos? Qual que é o nosso alvo? Salvação. O que precisa fazer para chegar ao nosso alvo? O que nós queremos que as pessoas sejam e o que nós queremos para nós. O que precisa fazer para ser salvo? Crer e obedecer. Olha só, quem crer e for batizado, que é a obediência, crer no evangelho pregado, no poder da ressurreição de Jesus, em Jesus vivo, ressuscitado. Quem crer e for batizado e obedecer o evangelho e assumir essa crença através do batismo, será salvo. Olha que milagre, que coisa extraordinária. Se nós entendêssemos exatamente, é que nós colocamos assim um monte de regra para as pessoas serem salvas. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, não lê o capítulo 25, né, como diz o pastor André, do livro da heresia, da religião tal, da igreja tal, se você não entrar nessa regra, naquela situação, naquilo outro, você não será salvo. Você só vai ser salvo se você fizer isso, fizer aquilo outro. Mas a palavra de Deus diz, e nós não cremos, e por isso muitas vezes não praticamos. Primeiro, quem crer e for batizado será salvo. Então, se nós entendermos a importância do crer, e depois do crer, o que se segue ao crer, que é o obedecer, que é o batismo, e a importância e o valor do prêmio, que é a salvação, nós vamos de repente nos tornar alguém como João se tornou. Qual era o nome de João Batista? Qual era o nome de João Batista? Vocês sabem? Alguém acha que é João Batista, mas a Bíblia não diz que o nome dele era João Batista. Tem muita gente que se coloca o nome de João Batista para parecer com o João Batista da Bíblia, e é um nome bonito, né? Ficou colocado João Batista. Temos aqui o pastor João, que é João Batista, né, pastor João? Não é isso? E muita gente colocou o nome João Batista, mas o nome de João Batista não era João Batista. Vocês sabiam disso? O nome dele era como? Como que a Bíblia fala o nome dele? João. Só isso que a Bíblia fala dele. João. Por que então que ele se tornou conhecido como João Batista? Porque ele batizava. Daqui uns dias nós vamos ter Valdinei Batista, Regiane Batista, Odair Batista, Guilherme Batista, Kelly Batista, Milton Batista. Porque Deus vai levantar você como um batizador. Deus vai levantar você como um batizador. Deus vai nos levantar como batizadores. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, então essa parte aqui, quem não crer será condenado, nós não vamos nos deter nela. Mas olha só. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, ou seja, o cara já tem poder sobre demônios, tem autoridade sobre demônios, tem tanta gente com medo de demônio. Tem tanta gente que quando tem um demônio que se manifesta algum problema, alguma doença, ou alguém que precisa de uma oração, quem que eles chamam? Quem que os crentes costumam chamar para expulsar demônio? Fala alto, irmãos, os irmãos têm que ouvir. Quem? Quem que os crentes chamam para orar pelos enfermos? Porque os crentes não creem. Porque não foram ensinados a crer. Por quê?
Porque quem crer e for batizado é o novo convertido. Ele creu, ele já pode ser batizado. Você vai ver que nós vamos ver e mostrar nas Escrituras que a única necessidade que a pessoa tem para ser batizado, o único requisito ou pré-requisito é crer. Quem creu e foi batizado, ele, ou seja, é um novo convertido. Ele creu, ele já pode ser batizado. Se ele já foi batizado, ele obedeceu, ele é salvo. E se ele é salvo, os sinais já seguirão ele. Ou seja, não precisa mais de chamar o pastor para expulsar demônio, porque ele tem poder para expulsar demônio. Olha só, quem crer e for batizado será salvo. E os sinais vão seguir quem mesmo? Não é o pastor? Não é só o pastor? Não é o pastor que opera sinais e maravilhas, que ora e cura enfermo, e diz assim: eu orei, aquele irmão orou por mim, ele tem o dom da cura. O outro foi lá, porque aquele lá tem o poder de expulsar demônio. Aquele outro tem o dom da palavra, esse daqui tem. E as pessoas ficam admirando pessoas e figurões, né, e estrelas. E de repente nós nos esquecemos que a nossa estrela de Davi se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e cada salvo, cada homem, cada mulher tem autoridade de, no nome de Jesus, expulsar demônio. Não precisa chamar o pastor. Amém ou não amém? E estes sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí tem gente que diz: falarão novas línguas. Tem gente que interpreta assim, é porque tem uns que falam inglês, outros alemão, outros falam espanhol, mandarim, japonês e tal. Só que tem muita gente que fala essas línguas ou esses idiomas e não creem, porque não precisa crer para falar idiomas. Para falar idioma precisa estudar, só isso. Agora o texto aqui está falando de novas línguas. Estas novas línguas é para aquele que crer. Se quem crer e for batizado, o novo convertido creu e foi batizado, ele recebeu o poder para expulsar demônios, ele também recebeu o poder e autoridade para falar novas línguas. E eu já vou chegar daqui um pouco sobre os dons espirituais, vou me aprofundar um pouco sobre isso. Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano. Agora, o último texto ali do versículo 18, apenas que eu quero considerar aqui. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem pode curar enfermos, irmãos? Quem pode curar enfermos? Quem crer. Então, se nós fizermos isso aqui, a lição bíblica de casa certinho, Deus vai operar sinais e maravilhas, e o inferno vai ter que fechar as portas, vai recuar. É o que a palavra de Deus nos diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha só, João 4, do versículo 1 a 4 diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, olha só, João 4, o Evangelho. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Olha que ensinamento forte aqui para nós pastores, porque tem pastor que ele abre o culto, ele mesmo faz o louvor, ele mesmo prega, ele mesmo recolhe as ofertas, ele mesmo faz a oração final, a bênção apostólica, recepciona na porta, serve na cantina, né? Que mais? Apresenta os visitantes, vai buscar o visitante, vai levar os visitantes embora de carona, né? Ou seja, é o pastor que faz tudo. E batiza, ele mesmo impõe as mãos para batizar com o Espírito Santo, ele mesmo ora pelos enfermos, ele mesmo unge, ele unge inclusive o óleo, não só com óleo, como a Bíblia diz, mas tem pastor tão poderoso que ele consegue até ungir o óleo, não sei nem como, porque o óleo é o elemento da unção. A Bíblia não manda ungir óleo, a Bíblia diz que é para ungir com óleo, porque o óleo é o elemento da unção. Mas tem pastor tão poderoso que ele consegue ungir até o óleo. Então, aqui foi dito assim, olha, Jesus mesmo não fazia batismo. Quem batizava eram os seus discípulos. Então, de repente, nós podemos aprender, ensinar que aquele que crer, ele pode ser batizado. E se ele pode ser batizado, ele obedeceu, ele é salvo. E se ele é salvo, os sinais seguirão ele. E se os sinais seguirão ele, ele pode fazer novos discípulos. E ele pode, inclusive, batizar esses discípulos, porque Jesus fez discípulos. E quem batizava eram os discípulos de Jesus. Eu vou falar para você o texto de novo, porque tem gente que duvida. Então leia na tua Bíblia, porque a tua Bíblia é fiel. João capítulo 4, versículo 1 a 4, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava.
Quem batizava eram os seus discípulos. Olha só, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Pergunta: Jesus tinha mesmo que deixar a Judéia e ir para a Galileia, e ele tinha mesmo que passar por Samaria? Não tinha outro caminho? Tinha ou não tinha? E por que ele teve que passar por Samaria? Porque ele tinha que encontrar uma mulher samaritana. Uma mulher que, de acordo com a sociedade, estava perdida. Ela teve 5 maridos, agora estava com o 6º, ainda não era dela. Ela estava ali na beira do poço, buscando água, com a vida precisando de que alguém profetizasse sobre ela, falasse sobre ela. Então, Jesus tinha outro caminho sim, até porque todos os judeus passavam pelo outro caminho, nenhum judeu passava por Samaria. Eles tinham um problema com os samaritanos, e eles não passavam por Samaria de jeito nenhum, mas Jesus teve que passar por lá. Por que Jesus teve que passar por lá? Porque o salvo, aquele que crê, ele tem que passar no lugar, no caminho onde tem um pecador precisando de salvação. Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3 diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras! Quem mesmo que João batizava? Só gente boa, né? Só gente boa, gente que já era convertido, já era dizimista, já era perfeito, casado civilmente, casado no religioso, com a vida totalmente consertada, não tinha mais vício nenhum, não tinha mais nenhum pecado, estava santo, não 3 vezes, né? Mas ao menos santo, pronto, porque santo é só Deus. Então, para ser batizados, ao menos santo, né? 2 vezes precisa ser. Quem mesmo que João batizava? Só raça de víboras, só gente boa. Só os pecadores podem ser batizados. Se você batizar gente diferente que não seja pecador, você está cometendo um erro, porque o batismo é para os pecadores, é para aqueles que reconhecem que precisam fugir da ira, para aqueles que se arrependem, aqueles que querem mudar a sua circunstância de futuro. Foi isso que João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Lucas 24:49, a orientação da palavra de Deus foi assim, que Jesus falou lá, Lucas estava escrevendo: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ou seja, o Espírito, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tem muito crente que não saiu ainda para ganhar almas e para pregar o evangelho, e para ser um batizador, para ser um batista, né? Tem muita gente que não saiu ainda para fazer isso, simplesmente porque ele entende assim: eu tenho que ficar na cidade, eu tenho que ficar chamando o Espírito Santo, eu tenho que ser revestido de poder primeiro, eu tenho que receber a ordem de envio primeiro Deus tem que falar comigo, para daí eu ir. Aí você fala: pastor, mas o senhor não acredita que Deus fala comigo? O senhor não acredita que Deus tem que falar comigo, que Deus tem que me chamar? Sim, eu acredito. E Deus, ele tem falado conosco, e a boca de Deus está aberta, e a boca de Deus se chama Escritura. É ali que está a palavra, é ali que Deus disse. É só você abrir e deixar Deus falar com você. Com a sua Bíblia aberta, ele nunca vai falar. Se você não abrir o coração em oração e abrir a palavra, ele nunca vai falar, você nunca vai conseguir ouvi-lo. Agora, pastor, mas então eu não preciso mais ficar ali esperando, nem chamando o Espírito Santo? Eu já vou chegar lá nesse chamando o Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis virtude, ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, ou seja, na cidade onde você mora, como em toda a Judéia, ou o seu estado, ou Samaria, ou o Brasil, né, fora do seu estado, e até os confins da terra. Agora alguém diz assim: pastor, mas eu tenho que ficar pedindo o Espírito Santo, tenho que ficar chamando o Espírito Santo. Eu falei na igreja domingo que nós, principalmente nós pentecostais, não sei onde nós aprendemos isso, não foi na Bíblia. Nós ficamos assim: ai, o Espírito Santo me visitou hoje. Ai, o Espírito Santo visitou a irmãzinha lá, ó. O Espírito Santo visitou o irmãozinho lá. Ah, vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem. Aí ele não está ouvindo, vamos gritar mais alto: vem Espírito Santo. Pastor, mas o senhor tem alguma coisa contra gritar? Não, grite à vontade. Se gritar faz bem para você, grita, extravasa, abra a boca. Mas não que o Espírito Santo precise disso. Vem de onde? O Espírito Santo já veio.
Ou você não leu a Bíblia? O Espírito Santo não pode vir me visitar, não. Por que ele não pode vir me visitar? Porque ele mora em mim. Quem mora em uma casa não vai visitar ela. Não vai. Esse negócio de, o Espírito Santo visitou fulano, isso é bolufa, isso não é bíblico. Pastor, onde está isso? Vamos lá, irmão, você não tem Bíblia? João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu falei. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele vai testificar de mim. João 16,7. Todavia vos digo verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, não virá outro Consolador, mas quando eu for, eu vou-lhe enviarei. 1 Coríntios 16, ou 6,19. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Calma, eu já vou chegar lá, eu vou voltar lá um pouquinho, lá no falarão novas línguas, já, só um pouquinho. João 7,39. Depois que ele falou do rio de água viva, que fluirão do seu interior, lá no versículo 39 de João 7, ele diz assim: e isto ele disse do Espírito Santo, que eles haviam de receber, quando crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já veio, em Pentecoste ele desceu, ele veio para ficar aqui. O Espírito Santo só vai embora daqui o dia que a igreja for levada, o dia que a igreja for arrebatada, porque o Espírito Santo ele foi entregue para estar para sempre com a igreja. Uma vez que eu creio em Deus, eu recebi o Espírito Santo quando eu criei. Isso está na palavra de Deus. Pastor, mas isso não quer dizer que eu fui batizado no Espírito Santo. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? Se eu já recebi o Espírito Santo, que lavou-me pela palavra, que me convenceu do pecado, porque se eu não tivesse recebido, eu não teria sido convencido. Porque esse é um papel do Espírito Santo, o convencer do pecado, da justiça, do juízo. Uma vez que eu recebi o Espírito Santo, então o que significa ser batizado? Significa abrir-se para a plenitude do Espírito. Ou seja, se eu sou templo do Espírito, o Espírito Santo habita em mim, eu preciso do que então para ser batizado com o Espírito Santo? Ficar gritando, vem, ele não quer batizar eu hoje. Vem, hoje ele não quer, ele não está com vontade. Olha só, irmãos, batismo no Espírito Santo não é um selo de quem merece ou não merece. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E o falar em outras línguas, ou os dons espirituais descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, são dons. A palavra dom é favor imerecido, é presente, não é algo que você tem que fazer por merecer. Então, pastor, o que eu preciso? Deixa eu voltar lá. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas. Então o que você precisa para falar novas línguas? Se o Espírito Santo habita em você? Crer e abrir a boca e falar. Se você não crer, você pode ficar pedindo, implorando, gritando, pode fazer o que você quiser. Enquanto não tiver alguém que chegar em você e te convencer ou ensinar que você precisa crer, talvez vai colocar as mãos, talvez nem precisa colocar as mãos, porque quem batiza é Jesus com o poder do Espírito Santo. Se você não tomar a atitude de crer e falar, você não vai falar. Mas tem muita gente, muito crente. Isso é outra crentice que a gente aprende na igreja de crente. Crente diz assim: a língua na carne eu não falo. Eu só falo em línguas se for de Deus mesmo, porque falar em línguas na carne eu não falo. Irmãos, língua só tem na carne. Não existe língua em outro lugar. Língua é da carne. Quem fala em língua é você. A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que fala em línguas. Quem fala em línguas é você. A Bíblia diz assim que aqueles que receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar em línguas. Então quem fala em língua é você. Tá certo? E língua é você que fala, e é aqui, língua é da carne, é um órgão que te faz a grossolalha, que te faz emitir os sons exatamente, e você falar em línguas. Bom, pastor, o que o senhor está dizendo? Antes de continuar aqui, eu quero dizer uma coisa muito importante para você.
O crer muda muita coisa na nossa vida. Se a igreja verdadeiramente estivesse sendo ensinada, e que não é só o pastor que expulsa demônio, que não é só o pastor que ora para os enfermos, e que acontece isso, é culpa do pastoral, porque o pastor não foi visitar, é porque o pastor não fez isso, porque o pastor não fez aquilo. Se a igreja, a liderança, nós entendermos que nós podemos nos levantar, quando eu disse para vocês, com um mês que eu estava na igreja, eu fui levado para o meu primeiro grupo familiar, com um mês. E depois de 2 semanas que eu fui levado para o meu primeiro grupo familiar, eu assumi aquele grupo familiar. Detalhe, tinha naquele grupo familiar, naquela casa, tinha um pastor, desde a época da fundação da primeira igreja de Maringá, que está vivo, está lá ainda, em Maringá, pastor Dário. E ele parou para me ouvir, com um mês de convertido, que eu cheguei ali e fui fazer uma pregação na célula, no grupo familiar, na casa dele, que depois eu dirigi. Assumi mais 3 grupos familiares, 1 mês, 2 meses depois, e dava curso para líderes de grupos familiares. 2 anos depois que eu me converti, eu me tornei pastor, porque o estatuto da igreja diz que para ser obreiro credenciado tem que ter 2 anos de convertido. Então eu cumpri todo o requisito e fui até o estatuto da igreja de 2 anos para me tornar obreiro credenciado. Mas a obra de Deus eu comecei a fazer assim que eu cheguei na igreja. Então, assim é muito importante. E nós batizávamos pessoas em Maringá todos os meses. Nós tínhamos pessoas nos grupos familiares todos os meses. Continuando aqui. Atos 8:18 diz assim: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele lhes ofereceu dinheiro. Quem era esse Simão? Nós vamos ver em Atos 8 que Simão era um feiticeiro, e depois ele ficou em companhia como auxiliar, como ajudante de Filipe. Filipe foi a Samaria, batizou pessoas. Filipe batizou também o feiticeiro. Olha só que coisa, o Filipe batizou também o feiticeiro. E o feiticeiro se tornou pastor auxiliar de Filipe. Isso está em Atos 8. Quando ele se tornou pastor auxiliar de Filipe, ele ainda não era convertido totalmente, porque ele se converteu, foi batizado, creu e já foi batizado, mas ainda ele tinha a prática da feitiçaria e dos encantamentos, e ele queria poder para ele. E quando ele viu que o poder do Espírito Santo era colocado pela mão dos apóstolos, porque Pedro e João desceram a Samaria para ajudar Filipe no ministério, e ele viu então que o poder do Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos, ele falou: eu quero isso para mim. E ele disse: eu pago porque eu quero ter esse poder, como se pudesse comprar, porque ele era novo convertido e já era auxiliar. Romanos 5:5: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então olha só, irmãos, eu estou terminando essa parte, essa primeira parte aqui, eu vou manter-me no tempo, mas eu estou simplesmente colocando essa primeira parte, que o Espírito Santo habita em nós, está em nós e ele foi nos dado. Romanos 5:5 diz que a esperança que não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo nos foi dado, não precisa da gente ficar insistindo para que a gente tenha o Espírito Santo ou para que ele nos queira. Aí alguém diz assim: pastor, mas quando alguém peca, o Espírito Santo se afasta, ele se entristece. Vocês já ouviram falar isso? O Espírito Santo se entristece e ele se afasta. Irmãos, isso também não é bíblico. Eu vou mostrar para vocês. Salmo 51, quando Davi canta o salmo do perdão, ele diz assim: eu pequei, foi só contra ti que eu pequei, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Ele disse: volta a me dar a alegria da tua salvação. Olha, ele tinha perdido a alegria da salvação. Volta a me dar a alegria da tua salvação, volta a me dar ânimo, um espírito decidido, um espírito reto, e não retires de mim o que mesmo? O teu Santo Espírito. Então esse negócio que o crente diz assim: se você pecou, o Espírito Santo afastou. Se você pecou, o Espírito Santo afastou. Se fosse verdade, você não se arrependeria mais, você não seria convencido do pecado, porque quem é capaz de te convencer, de te levar ao arrependimento e de te levar ao perdão é o Espírito Santo. Ah, você diz: não, mas o pecador não tem o Espírito Santo. Se o pecador não tiver o Espírito Santo para convencê-lo do pecado, não adianta você pregar. A obra do arrependimento
é obra do Espírito Santo. Então, irmãos, líderes, pastores, o que você precisa fazer? Você precisa abrir a boca e falar do poder da ressurreição, porque quando você começar a falar do poder da ressurreição, o Espírito Santo vai começar a fazer milagres, sinais, poder, maravilha. Isso vai acompanhar você, porque você creu, e aquele que crê, os sinais o acompanham. Olha o poder que o batismo tem, olha o poder que o crer tem. Se nós soubéssemos que uma pessoa que crê no poder da ressurreição, obedece e é batizado, agora ele é salvo, e ele tem poder e autoridade sobre demônios, e ele coloca as mãos sobre os enfermos e ele cura os enfermos, ele é protegido da morte por acidente de ingerir alguma comida ou bebida envenenada, né? Ou seja, há uma proteção ali. Se nós soubéssemos disso de verdade, nós acreditássemos nisso de verdade, nós batizaríamos muito mais pessoas. Aí você diz: pastor, eu recebi uma pergunta ontem de um pastor amigo meu, ele diz assim: quantas pessoas você vai batizar, pastor? Eu falei: olha, a pessoa que eu ia batizar viajou. E eu estou aqui com pessoas da primeira igreja, e eu estou dizendo para vocês, dentro de mim há um clamor, há um grito, dizendo assim: eu preciso ser conhecido, e o meu povo, aqueles que me acompanham, aqueles que vivem comigo, precisam ser conhecidos pelo seu nome e pelo seu sobrenome, e o seu sobrenome será Batista. Dons pessoais, rapidinho, só para vocês entenderem. Dons pessoais, administração, governo, contribuição, está lá em Romanos 12, tá? Esses são dons pessoais. São dons que uns têm. Por exemplo, o pastor Renato, vamos supor que o pastor Renato tem o dom da contribuição. Eu não preciso falar: pastor Renato, tem uma pessoa necessitada, uma pessoa assim, assim, ou de repente a pessoa nem está tão necessitada assim, mas se ele tem o dom da contribuição, é um dom que ele recebeu, ele vai enfiar a mão no bolso voluntariamente e ele vai contribuir. E também ele não vai contribuir assim: ó, irmãos, deixa eu falar para vocês, eu peguei tal valor, eu fiz tal coisa e eu dei para o irmão fulano lá, aplauda o Senhor aí porque eu fiz isso. Ele vai fazer isso? Não, porque ele não tem necessidade disso. É um dom pessoal que ele tem. Aquele que tem o dom da administração, de governo, que nem todo mundo tem. Algumas vezes nós assumimos um cargo de administração, né, pastor Renato? Mas talvez nós não temos essa habilidade ou esse dom. Esses são dons pessoais, Romanos 12. Não vou me deter muito aqui. Efésios 4 tem os dons ministeriais. Dons ministeriais de Efésios 4 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres. Dons ministeriais de Efésios 4 é para uns ou para outros, não são para todos. Agora, dons espirituais de 1 Coríntios 12, 14, nós vamos encontrar ali que eles são para todos. Primeiro, porque ninguém tem dons espirituais. Os dons espirituais são do Espírito Santo. Então isso aqui é a primeira coisa que os crentes precisam saber. Porque tem um monte de crente aí batendo no peito: eu tenho 9 dons. Você quanto tem? Eu tenho 7. Então está inferior a mim, porque se você tem 9, então você é mais poderoso. Eu sou mais poderoso, né, do que você. Ninguém tem dom. Se você abrir a Bíblia aqui, em 1 Coríntios 12, você vai encontrar dizendo que 12, capítulo 14 também, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim que os dons são do Espírito Santo e ele usa quem ele quer, quando quer e para o que for oportuno ou necessário. Porque tem gente que é padre, pensa que faz xixi e água benta, né? Tem gente que é crente, pensa que cuspiu é óleo ungido, né? Tem crente que profetizou uma vez e ele sente necessidade de profetizar outra vez. E se o Espírito Santo não usar ele para o que for necessário e oportuno, no tempo que for oportuno, então ele usa o Espírito Santo e profetiza do mesmo jeito, porque ele aprendeu. Então não esqueça que os dons são do Espírito Santo. Pastor, e o batismo? Vou falar lá, já vou chegar ao final. Atos 8, Filipe e Simão, né, eu já falei aqui a respeito dele.
O que acontece lá em Atos 8? Presta bem atenção, irmãos, para vocês não esquecerem mais. Do versículo 1 a 4, nós aprendemos que Filipe acabou de enterrar Estevão. Filipe saiu do enterro. Filipe acabou de enterrar Estevão. Quem era Estevão? Diácono. Quem que mandou matar Estevão apedrejado? Quem? Saulo de Tarso. Foi triste, foi horrível. Quem era Filipe? Diácono. Era para ele ter dito assim: eu não vou ser diácono mais, porque mataram o meu amigo diácono Estevão, o próximo vai ser eu. Filipe terminou de sepultar Estevão. E ele saiu dali e ele foi a Samaria. E quando ele desceu a Samaria, versículo 5, diz que ele pregou a Cristo. A mensagem dele foi Cristo. Versículo 12 diz que ele batizava. Filipe Batista, então, ele batizava homens e mulheres. No versículo 13 diz que ele batizou também o feiticeiro Simão, e este o ajudava. Versículo 17 diz que pela imposição das mãos as pessoas recebiam o Espírito Santo. E do versículo 26 ao 38, disse que do caminho que liga Jerusalém a Gaza, descia um etíope, alto funcionário, rainha. Ele descia ali e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito falou com Filipe. Filipe não estava lá em Jerusalém com uma credencial, dizendo: eu sou obreiro credenciado, sou pastor auxiliar. Mas Filipe estava disponível à voz do Espírito Santo. E ele não queria apenas ficar em Jerusalém, como muito crente que apenas ficar em Jerusalém, não. Ele estava disposto a descer a rua deserta, o caminho deserto que liga Jerusalém a Gaza. E ele foi, e ele subiu na carruagem onde estava o etíope, e viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E a partir daquela leitura ali, ele falou: o que é que você lê? Ele disse: eu li isso aqui, mas eu não entendo. Então Filipe falou para ele a respeito de Cristo, e anunciou Cristo para ele. Caminhando ainda no caminho ali na carruagem, estou falando do versículo 26 ao 38 de Atos, capítulo 8. O etíope olhou para Filipe e diz assim: olha a água ali, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe falou para ele: olha, no capítulo, deixa eu usar aqui o pastor André disse, né? No capítulo 25 da religião que eu sigo, diz que você não pode ser batizado porque você não é casado, né? Ele era etíope, funcionário da rainha, era castrado, era eunuco, então você não pode, você não é casado, você não é pai de família, não tem uma família, você e tal, colocou aqui: eu quero saber de você, você ainda fuma, ou você bebe, ou qual que são as suas realidades, porque eu não posso chegar aqui e batizar você assim, de qualquer jeito. Filipe não falou nada disso. O que Filipe falou? Quando ele disse: olha a água ali, o que impede que eu seja batizado? Filipe olhou para ele e falou assim: olha, é lícito, você pode. Se você crê de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus, você pode crer, e você pode ser batizado. Então o eunuco abriu a boca e ele diz assim: eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe falou: então para o carro agora. Parou o carro agora. Quando parou o carro, ele falou: não, calma aí, você tem que fazer um curso de batismo, porque se você não fizer um curso de batismo, você não pode batizar não. Parem um pouquinho, eu vou ter que, como eu sou diácono, eu sou diácono, eu não posso te batizar não. Eu tenho que ligar para a pastora Silvana, que é pastora da minha igreja, né? Tenho que ligar para o pastor Renato, que é o pastor da minha igreja. Tenho que ligar para o pastor Valdinei para pedir autorização. Eu vou ter que ligar para o pastor Sérgio para pedir autorização, porque eu não posso te batizar. Porque se eu te batizar, eu sou apenas diácono. Se eu te batizar e o pastor Valdinei ficar sabendo que eu te batizei, vai dar o maior rolo. Eu corro risco até de ser excluído da igreja. Hoje aconteceria isso nas nossas igrejas. Se um diácono ou um membro da igreja, alguém pedir batismo para ele batizar lá na hora e ligar para o pastor: pastor, eu batizei. O pastor falou: mas quem que te deu ordem para fazer um negócio desse? Então eles pararam o carro, e aí o texto diz que ambos desceram as águas, e Filipe batizou o etíope. Atos 10, do versículo 44 ao versículo 48, diz que Pedro, ele foi chamado por Cornélio e a sua família, e ele chegou na casa de Cornélio para convencer Cornélio que ele não tinha salvação, não tinha jeito para ele.
porque ele não era judeu, a salvação veio só para os judeus, quem não era judeu não poderia jamais ser salvo, eles não eram circuncidados. E enquanto Pedro estava falando tudo aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, e explicando e tentando convencer ali em Jope a família de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. E ao momento que Pedro viu eles falando em línguas e magnificando a Deus, Pedro então levou eles diante dos apóstolos e tomaram uma decisão. E Pedro diz assim: nós por acaso poderemos negar água para esses a quem o Espírito Santo já os recebeu? A quem o Espírito Santo já os batizou? Nós podemos negar água para eles? Certamente que não. Aí você fala assim: pastor, então tudo bem, a gente pode batizar sim as pessoas assim que não são convertidas, a gente acha que não, mas só se eles falarem línguas primeiro. Olha, irmãos, isso aqui não é uma regra, foi uma exceção, porque os judeus só acreditavam que a salvação era só para judeus. Se não fosse judeu, não podia ser salvo. E hoje tem muito crente que acredita assim: olha, não, se fulano não for casado no civil, viveu aquele casamento, depois passou para aquele outro, depois passou para aquele outro. E olha que eu não estou aqui fazendo apologia a 2, 3 casamentos, até porque eu vivo há 30 anos no meu primeiro casamento, e se Deus quiser será o único. Tá certo? Então não estou fazendo apologia a casamentos diferenciados aqui. Eu só estou dizendo o seguinte: quando você chegar em Samaria e você tiver que ir da Galileia para a Judéia, ou da Judéia para a Galileia, e você tiver que passar por Samaria, e você chegar lá em Samaria, no mundo, e encontrar a mulher que já teve 5 maridos e agora está com o 6º marido e ainda não é dela, você não vai fazer acepção dela, porque Deus mandou você passar por lá para salvar ela e mudar a história da vida dela, e através da vida dela mudar a história de uma cidade inteira, que foi o que aconteceu. Sabe por que não acontece mais milagres nas nossas igrejas e no meio do nosso povo? Porque nós colocamos um monte de regras, um monte de pode, não pode, um monte de lei, e nós tiramos a fé, o crer e o evangelho e o poder da ressurreição do centro. Estou terminando. Atos 16, perto da meia-noite, a partir do versículo 25, Paulo e Silas tinham apanhado, estava cheio de vergonhas. De repente um podia olhar para o outro e falar assim: eu não vou ser mais pastor não, esse negócio de ser pastor não está fácil, né? Tinham apanhado, estavam ali amarrados no tronco, cheio de vergonhas. E aí eles abriram a boca e começaram a cantar hinos e adorar a Deus. E o louvor foi tão grande que abalou ali a prisão, as portas se abriram. De repente o carcereiro se acordou, tudo assustado, porque passava de meia-noite, achou que todo mundo tinha ido embora, viu que Paulo e Silas estavam ali, e eles acalmaram ele, falou: calma aí, amigo, não precisa se matar. O carcereiro queria se matar, ele diz: não precisa se matar não, nós todos estamos aqui, fica tranquilo. Aí no versículo 31 ele diz assim: varões, irmãos, o que eu faço para me salvar? Aí ele diz assim, a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e sua casa. Aí, se você olhar na Bíblia, lá no versículo 33, diz assim: e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite. Que hora que é mesmo que eles cantavam? Que hora que era? Meia-noite. Então foi bem depois, né? Tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, né? Então falando, o carcereiro fez, e logo ele foi batizado, naquela mesma hora da noite. Versículo 33 de Atos 16. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo ele foi batizado, ele e toda a sua casa. Pode, pastor, batizar na mesma hora, sim, aquele mesmo momento. Mas ele nem deu tempo dele crer, dele acreditar, para a gente verificar se ele se converteu mesmo, porque vai que ele batiza e se desvia. Irmãos, até pastor se desvia, qualquer crente de 40, 50 anos se desvia, qualquer um corre o risco, todos nós corremos o risco. Por isso que eu disse que quem morreu partiu para o Senhor, já selou a sua trajetória, a sua história. Aí tem outros crentes que dizem assim: não, fulano já foi batizado quando era pequeno, não pode batizar mais. Porque lá em Efésios 4:5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
E daí os crentes entendem que um só batismo é batizar uma vez só. E até tem crente antigo que dizia assim, a minha avó, ela dizia assim, primeiro batismo é para salvação. Eu estou usando a expressão exatamente como minha avó falava. Primeiro batismo é para salvação. Segundo batismo é para condenação. Então tem muito crente que diz, não, eu já fui batizado quando eu era pequeno, eu já fui batizado em outra igreja. E tem até crente que foi batizado na nossa igreja. E isso já aconteceu comigo. E a pessoa chegou em mim e falou, pastor, quando eu me batizei eu não estava decidido o que eu queria. Foi uma situação, aconteceu assim, 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 e eu não me sinto batizado, eu tenho vontade de ser batizado de novo. E eu já falei com alguns pastores, eles disseram, não pode, irmão, você já foi batizado, não pode batizar de jeito nenhum. Eu falei, pode, eu te batizo. Aí tem pastor aqui agora, ou na live, lá nas suas igrejas, tem pastor que pulou do banco aí agora. Falou, meu Deus, que heresia. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, irmãos. Efésios 4:5 diz assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo não significa ser batizado uma só vez. Eu vou repetir, porque tem gente que não entendeu. Um só batismo não significa ser batizado uma só vez. Aí você fala, pastor, mas mostra isso na Bíblia. Mas é para já, eu tenho alegria de mostrar para você. Atos 19. Na hora. Atos 19, versículo 1-6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E ali ele achou alguns discípulos. E disse-lhes, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, não, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo lhes perguntou, em que vocês foram batizados então? E eles disseram, nós fomos batizados por João. Mas Paulo disse, certamente João batizou vocês com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E eles ouviram Paulo e eles foram batizados. Eles já eram batizados por João e Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade do Senhor Jesus. E depois impôs-lhes as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todos 12 homens. Até o versículo 7 eu li. Então quando alguém falar para você, pastor, não pode ser batizado de novo, eu já fui batizado uma vez, não pode ser batizado de novo. A gente encontra muito isso em pessoas que foram batizadas em religiões, que batizam bebezinho, que batiza pequeno. E daí a pessoa tem toda uma tradição religiosa, uma tradição cristã, ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem os padrinhos, tem isso e tal. Então você pega o texto da palavra, primeiro você mostra que Efésios 4:5, quando diz um só batismo, não diz uma só vez. Um só batismo, ou seja, só existe um batismo. Como que batiza, pastor? Vem aqui que eu jogo um copo d'água na tua cabeça. Não, isso não é batismo. A palavra batismo quer dizer imersão, afundamento, sepultamento. Romanos 6,4 diz, sepultados com Cristo pelo batismo, com Ele ressurgiremos para uma vida nova. Hoje nós assistimos um sepultamento, né? Como que foi sepultada a nossa irmã? Ela foi colocada dentro de uma canequinha. Não é isso? Foi? Não. Porque o corpo da irmã não cabe dentro de uma canequinha. Ela foi colocada, o corpo inteiro dentro de uma gaveta. De um túmulo, de uma gaveta. Alguém acha, não, mas não foi na terra, os túmulos hoje é moderno. Jesus também não era na terra. Se você olhar o túmulo de Jesus, onde ele foi colocado, sepultura. Fique em pé. Irmãos, quem crer e for batizado será salvo, e os sinais eles vão seguir aqueles que creem. Muitos de nós estamos tentando e procurando sinais, tentando seguir sinais. Tem crente trocando de igreja, porque a igreja mais poderosa é a igreja tal, porque lá tem a mão de Deus, na outra tem os olhos de Deus, na outra tem os cabelos de Deus, na outra tem os pés de Deus, né? Estou exagerando aqui, mas as pessoas estão mudando de igreja porque elas estão procurando igrejas mais poderosas. Mas o que elas precisam é mudar de vida. E a mudança de vida, ela acontece através de um elemento chamado crer, chamado fé. Quem crer
e for batizado será salvo. Aí você diz: pastor, eu sou líder, eu já criei, eu já fui batizado, eu já sou salvo. Então glória a Deus. Agora vamos na sequência. Os sinais seguirão os que creem. E o que nós mais estamos precisando nesse mundo, no século 21, são exatamente de sinais. De sinais. Eu preguei um dia 10 minutos, não foi 1 hora como eu estou terminando agora. Eu preguei um dia 10 minutos num evento, porque sobrou só 10 minutos para mim. Cada pastor que veio pregou, e pastor quando prega o microfone é mais ou menos como eu, não quer entregar. E aí chegou o meu horário de pregar, tinha 10 minutos, lá em Maringá, numa reunião de liderança. E aí tinha liderança, tinha membros da igreja, aquele galpão, a chácara estava lotado. Eu preguei 10 minutos sobre o batismo no Espírito Santo. Falei que tem crente que não fala em línguas porque não quer falar na carne. E aí ainda já tinha nota de 100, ainda continua só nota de 100, a nota maior naquela época, faz bastante tempo. Lá na época estava virando para o real ainda, o RV. Peguei uma nota de 100 e falei assim: olha, você quer essa nota de 100? Quem quer? Ah, todo mundo quer, mas você corre um risco, você pode pegar essa nota de 100 reais e ela ser falsa. Pode ou não pode? Mas aí alguém disse assim: pastor, mas ela pode ser verdadeira. Eu disse: então era isso que eu precisava. Tem muita gente que não crê e rejeita a manifestação de dons espirituais porque ele acha que pode ser falso. Só que porque ele acha que pode ser falso e ele quer ser razão e pé no chão, ele deixa de crer. Mas como pode ser falso, também pode ser verdadeiro. E Deus quer usar você. Pai, eu estou ministrando agora sobre uma região, sobre pastores e líderes e obreiros. E eu não vim aqui para mostrar aquilo que eu faço. Aliás, eu terminei de dizer que eu estou limitado. Que eu já vi, já fiz apelo, e o Senhor sabe disso, de 8 pessoas levantaram a mão na hora para o batismo, outro lugar 5 pessoas levantaram a mão para o batismo, porque eu preguei dizendo para as pessoas: se você já acreditou em Jesus, o que falta? Falta só obedecer, falta só ser batizado. E a hora que eu perguntei: quem aqui que já creu em Jesus quer ser batizado agora? As pessoas levantaram as mãos, e o Senhor sabe que muitas vezes eu fiz batismo dessas pessoas. Mas eu estou vivendo agora um período de deserto, de sequidão. E eu não quero continuar vivendo nesta realidade no século 21, em um tempo em que as pessoas estão morrendo. Todos os dias estão morrendo, ninguém tem certeza do que vai acontecer com ele, ninguém tem segurança, há um medo que domina, que paira, mesmo aqueles que querem não ter algumas vezes, ou mesmo aqueles que acreditam em um monte de explicação, ou ficam encontrando culpados para isso ou para aquilo. Mesmo em todas essas situações, estas pessoas também param e refletem sobre a vida ou sobre a morte. Então, Pai, o tempo é urgente. E eu chamei a liderança da igreja não para ensinar eles, mas eu chamei a liderança da igreja para que nós juntos pudéssemos aprender mais. Eu não vim aqui dizer para os meus irmãos que eu sei tudo, que eu sou, faço tudo. Mas eu vim aqui dizer para os meus irmãos que nós precisamos nos levantar como um exército. E nós precisamos focar o principal, o ministério principal, a ordem principal. Nós temos construído templos, nós temos feito coisas maravilhosas, nós temos ajudado pessoas, nós temos nos tornado amigos, nós temos administrado bem, tudo isso nós temos feito, nós temos nos envolvido em alguns pontos de cidadania, embora ainda somos limitados em muitas áreas, mas em nome de tudo aquilo que nós fazemos, talvez, quem sabe, uma reflexão hoje seria: nós perdemos o foco, nós nos desviamos do propósito principal. Era para cada membro da primeira igreja chorar, porque nós não temos nenhuma alma para batizar.
Era para cada pessoa, não o pastor ou os líderes apenas, mas cada membro, cada um que creu e foi batizado e agora é salvo e que tem poder e autoridade para que os sinais o sigam. Era para cada um desses chorar e se lamentar, porque nós não conseguimos alcançar pelo caminho nenhum perdido, porque em tempo de passar por Samaria, nós fizemos como todos os judeus sempre fizeram. Nós desviamos a rota, porque nós temos inimizade com o mundo, porque nós temos inimizade com o pecador, porque nós não estamos preocupados com o pecador, porque nós não estamos preocupados com aqueles que se perdem. E minha última palavra nesta oração que eu estou fazendo com a liderança e ministrando, ó Deus, a tua palavra de incômodo que venha incomodar pelo poder do teu Espírito, os nossos espíritos nesta noite, a nossa alma. A minha última palavra foi aquela que a Aimee disse: alcance o perdido a qualquer custo. Que assim seja. Oramos em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado. Uma palavra de reflexão, uma palavra para que nós possamos nos alinharmos, que cada um de nós possamos ganhar pelo menos um esse ano. Amém, queridos? Pelo menos compromisso, pelo menos um. Vai atrás. A palavra de Deus fala que é para nós ir lá nos valados. Vamos buscar aqueles. Caso, lace e traga para a igreja. Amém, queridos? Vamos trazer para a igreja. Cada líder aqui, vamos fazer este compromisso. Aqueles que estão nos assistindo também, as demais igrejas. Pelo menos cada líder esse ano, na média geral, traga uma pessoa para batizar. Nós temos o ano inteiro, nós só estamos começando, estamos em abril, ainda temos aí 8 meses praticamente pela frente, e no final do ano, essa palavra que o pastor trouxe hoje, que ela possa ser concretizada em nossas vidas. Amém, queridos? Nós sempre fomos uma igreja fértil. A igreja do Evangelho Quadrangular sempre foi uma igreja fértil. Amém? E ela não está morta. A sua raiz é profunda. E aqui tem homens e mulheres de Deus, pastores, líderes, homens de Deus, para levar adiante esta obra. Assim como ela trouxe muitas pessoas para Jesus, muitas pessoas para Jesus, ela continuará trazendo ainda mais. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado cada pastor que está acompanhando, cada líder que separou este tempo para estar acompanhando esta mensagem. Seremos abençoados e sejamos férteis em nome de Jesus. Amém? Quero finalizar agradecendo a presença dos nossos pastores, pastor Valdinei, pastora Maria, pastora Silvana, pastor João. Cadê o pastor Sérgio? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Sempre é um prazer em estar recebendo a região. Sempre é um prazer. Conte conosco. Sempre estaremos aqui de portas abertas. Essa igreja não é somente da quarta igreja. É todas, para todo mundo. E nós somos uma igreja só. Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda a sua mão em direção ao seu lar. Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra poderosa. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Deus,
Que cada palavra, Senhor, abençoada nessa noite possa fazer morada no nosso coração, que ela penetre, Senhor, de uma forma, Senhor, avassaladora, que nós possamos ser tocados realmente, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que sejamos, ó Deus, atalaias, Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor, para resgatar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa o retorno dos teus filhos para os seus lares, que eles possam, Senhor, chegar em seus lares abençoados, ó Pai, que eles possam chegar em segurança, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor nos dê um dia de bênção amanhã, aqueles que vão trabalhar, Pai queridos, que eles possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque a mão na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.